Olá! Vamos saber mais sobre a história da bruxaria ou de bruxaria? Então vamos começar. Hoje a gente vai falar das minhas viagens. Você sabia que bruxa precisa estudar muito, não sabia? E que nem sempre você consegue informações na literatura. Atualmente as bruxas, elas estudam muito, elas leem muito, tem coisas por aí, tem livros por aí e todo mundo sabe alguma coisa de algum assunto. Quando a gente vai fazer uma pesquisa de internet, a gente vê muita coisa que presta e muita coisa que não faz o menor sentido. Nos nossos estudos de bruxaria, o que mais a gente vê, as bruxas foram queimadas. Fala-se muito sobre a Inquisição. Fala-se muito do sofrimento das bruxas, que a nossa sociedade é muito calcada no sofrimento, né? E fala-se pouco do que a própria bruxa, aquela sacerdotisa, muito pouco da cultura da bruxaria. E por causa disso eu resolvi catar o mundo seguir viagem e conheci vários lugares que tinham histórico de bruxaria. Logo no comecinho dos meus estudos, eu sempre deixei claro que quem me ensinou muito disso foi a Dona Rosa dos Ventos. Ela começou os meus estudos pela minha ancestralidade. Então tá lá, eu sou descendente de espanhóis, a minha avó e meu avô eram espanhóis, do outro lado eram sírios, os sírios e uma parte era alemã também. Então você tem lá toda aquela parte celta, toda aquela parte dos reis, rainhas, da formação do Império Francês, porque tudo esbarrava ali, do português, né, dos reinados. Então viajamos para Portugal, para Espanha, logo de cara na nossa ancestralidade, para França, Escócia, Inglaterra, muita coisa, até que a gente sentiu necessidade de buscar Salem. Por quê? Porque os Estados Unidos, via Hollywood, falam muito desse assunto e sempre se referem às bruxas de Salem. Então a gente foi fazer estudo em todos esses lugares. Cada lugar, enfoque de um tema de bruxaria. Muito do que a gente fala da bruxaria, falando dos reinados, né? Muita coisa a gente pegou na Escócia, muito. Inclusive, eu volto aqui para falar sobre como eles fazem os sabás lá. Vou contar isso para vocês numa outra oportunidade. Mas muito da prática da bruxaria que chega até os nossos dias tem a ver com a parte escocesa, com a parte inglesa e irlandesa, muito. Mas você pensa que é só aí? Não! Quando a gente fala de bruxaria, a gente foi para o Egito também, fomos para o Marrocos, fomos para a Turquia, fomos para a Grécia. Porque não tem como você falar sobre bruxa sem falar sobre a deusa. Não tem como você falar sobre a deusa sem falar sobre a civilização que a cultuava. Então, um assunto puxa o outro. Quando você vai falar de história de bruxaria, tudo é importante. Se a gente cultuasse a deusa de verdade, nunca que a gente ia ter problema ambiental. Se a gente continuasse matrifocal como era naquela época, a gente não teria assassinato de mulheres até hoje, né? Não teria esses feminicídios e nenhuma sociedade tão aguerrida como nós temos hoje. Muito a gente tem para fazer ainda, com foco nos estudos de bruxaria e na história da bruxaria. Tá? Mas o que a gente vê muito como eu já disse, o enfoque no sofrimento, na tortura, e eu não vou mais me deixar torturar. E aí você passa para o outro extremo, então eu viro o torturador. Estudando Salem, eu fui eu visitei lá numa das viagens que eu fiz ao México também para estudar os deuses e as deusas de lá, qual era o papel da deusa na sociedade, como eles pensavam. Então a gente fez todo aquele caminho, Europa,
Europa, descendo, toda a civilização. Desce, vem para colonização, estuda México, estuda Chile, Peru. Então, você vai fazendo todo esse caminho das civilizações antigas para chegar num denominador comum e conseguir trabalhar a bruxaria como coisa única, como filosofia única de vida. A religião da deusa, a verdadeira religião do humano, que é olhar para dentro de você mesmo, ou você é o microcosmo do mundo. Tudo que está fora é igual a tudo que está dentro. Para esses conceitos ficarem mais sedimentados dentro da gente, que a gente faz essas pesquisas. Voltando, como a gente foi parar lá em Salem depois do México, eu fui estudar sobre a história. Quando você chega em Salem, é uma cidade belezinha. Ela é ampla, ela é aberta, cheia de praças, muito arborizada, muito arborizada. É uma sociedade focada na parte ambiental. Então, assim, ela tem pouco ruído, não tem essa gama imensa de problemas das grandes cidades, sabe? Que a gente vê muita poluição, aquelas coisas todas que a gente vê na sociedade. Então, a gente vê um lugar mais para civilizado, com casas sustentáveis. Você vai ver nas fotos aí, a maioria das casas são de madeira, altas do chão. Em todos, nos sabás, eles todos enfeitam as portas com as guirlandas dedicadas àquele sabá. Eu fui na primavera, depois eu voltei no verão. Então, eles celebram todas as mudanças de estação, os nossos sabás. Eles celebram a lua cheia. Tem um ritual de Samhain lá, que é conhecido no mundo inteiro. Eles fazem um festival de rock maravilhoso e que vale muito a pena. A cidade inteira é enfeitada com gente quente do rock mundial, sabe? É bem bacana. Você vê muita casa voltada à bruxaria. Tô falando de comércios. Quer um tarô diferente, você vai achar tudo que você procura por aqui que você não acha, lá você acha nesse mundo esotérico, nesse mundo místico. Então é uma cidade povoada de misticismos, de tarólogos, de sensitivos, de góticos. Ela é uma salada de pessoas todas voltadas para o mesmo interesse, para o mesmo fim. E eles fizeram dessa história das meninas da histeria coletiva, como eles falam em todos os filmes e todo o histórico mesmo que a gente tem lá, eles fizeram um filme a céu aberto. Sabe que americano sabe fazer essas coisas muito bem, né? Então, você chegando lá, é como se você estivesse de verdade numa cidade de bruxaria. Se você não foi, vale a pena você conhecer sim. Junta um grupo de bruxos e vai passear, mas vai no Samhain ou vai no Beltane, que são dois rituais fortes. Até o Ostara, que toda a cidade está cheia de flores, é bem bacana, bem interessante. Então você tem lá todas as casas de madeira, todas enfeitadas de acordo com os sabás. Você tem um museu que tem teatro, e esse teatro eles encenam o julgamento das bruxas, daquelas meninas e das 19, 20 pessoas que foram sacrificadas, né? Julgadas, condenadas e sacrificadas. Você acompanha o julgamento. Se você falar inglês, melhor ainda, mas se não tem tradutor. E você vai achando aquilo assim, mas não é possível que isso aconteceu de verdade. Porque os julgamentos eram absurdos, sim. Se você pegar, é chato de ficar lendo, falando, porque fala muito dos ícones históricos, né? Das pessoas que julgaram, das pessoas que foram julgadas. Como que você pega como testemunho uma criança de 4 anos para falar se aquelas pessoas faziam bruxaria? Então, assim, uma insanidade, mas não eram das 20, era uma histeria coletiva mesmo, sabe?
não é diferente do que acontece hoje no nosso país. A gente tem histeria coletiva em vários setores da sociedade. Nossa sociedade, mundialmente, está em convulsão. Mas se você olhar o julgamento que teve em Salem, é igualzinho. Por que é igualzinho? Porque julga-se da mesma maneira, as provas elas são criadas da cabeça de quem está julgando, sabe? O humano não mudou. E aí você consegue entender por que o ressurgimento da bruxaria. Aquelas pessoas que viveram nessa época, nesses 300, 400, 500 anos, onde a bruxaria cresceu, subiu não mandava, mas existia naquela sociedade, essas pessoas são as pessoas que vivem agora. Elas foram reencarnando, aumentando a bagagem delas, mas não mudaram em essência. Então, aqueles juízes da Inquisição montam inquisições nos nossos governos, não só aqui no Brasil, espalhado pelo mundo inteiro. Os julgamentos, o jeito que a gente tem as nossas leis, a organização da sociedade é exatamente da mesma forma. A revolta da nossa sociedade, ou de alguns segmentos que se sentem perseguidos ou menosprezados, né, é idêntica à revolta que tinha naquela época. Naquela época, a revolta era julgada queimada ou massacrada. Está voltando a ser isso. A partir do momento que você levanta toda essa egrégora para cuidar dessa egrégora, você levanta tudo que vem junto com ela. Então é importante sim que você conheça esses lugares e que acompanhe os museus, acompanhe a história, sabe? Entenda, porque aqui tem até uma parte do julgamento que eles falam que as meninas lá comeram um pão ou um bolo com trigo ou uma cevada, com um fungo, e que isso sairia o efeito de um LSD. Então elas se contorciam, elas falavam coisas diferentes e a acusação de bruxaria foi toda dada em cima disso. É possível? Muito possível. Muito possível. Você já viu isso na Cracolândia? Já. Você já viu essas novas drogas sintéticas, tá? Eles não batem a cabeça na parede, eles não se machucam. Idênticos às descrições dos crimes de bruxaria que elas cometiam, viu? Idêntico. Hoje a gente fica com dó e não trata também, tá? Porque a gente não faz um movimento para parar isso. Porque não pode nada. Então, que eu acho bacana aqui, quando a gente fala de história da bruxaria, é você conhecer a fundo para não falar besteira. Porque a gente só muda aquilo que a gente compreende e conhece e reconhece que não está fazendo bem. Voltando aqui em Salem, o que eu achei muito interessante? Os cemitérios de lá, inclusive nós fizemos alguns rituais ali, né, de agradecimento aos nossos ancestrais, tá? E você encontra criptas e tumbas, lápides com escritos de 1700 e tralalá. Então a gente visitou isso de forma turística mesmo, mas era um grupo de bruxos. Então você sabe como que é bruxo turista, né? Onde ele para e ele vê alguma coisa que ele lembra ou que remonta ou que ele sente, ele para. O cemitério vale muito a pena olhar, porque ele tem energia, sim, de inquisição. E ele tem também toda aquela pureza, aquela coisa bucólica de como era a vida naquela época. Você consegue, se você treina coisas mediúnicas, você consegue visualizar como era a vida em torno daquele cemitério. Logicamente, aquele cemitério foi modificado ao longo do tempo, mas guarda muita coisa dessa época ainda. O museu tem que ir mesmo para você entender toda a história assim. E aproveita, visite os cafés de lá, porque os cafés eles têm inclusive receitas das bruxas
ancestrais, com grãos, com cevada torrada, umas coisas muito interessantes que você pode trazer para cá e incluir na sua dieta, incluir nos seus rituais. Muita coisa que você pode incluir no seu ritual. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante que eu queria dividir com vocês aqui. Mas assim, via de regra, conhecer a arquitetura do local, conhecer os pontos sagrados. Agora tem o local exato de onde era o julgamento, que eles falam que era onde é o museu, mas não era. Então agora eles montaram lá o lugar, acharam o lugar certinho por pesquisa histórica, e dá para você ir exatamente onde teve toda aquela tortura, você consegue visualizar, é muito, muito, muito interessante. Sempre viaja com uma bruxa tiracolo, porque ela consegue achar determinados lugares importantes. Eu achei assim muitas das coisas que eu vou dividir com vocês ainda em termos de história, mas conheça a cidade das bruxas dos Estados Unidos, sim, porque ela não carrega uma história macabra, ela carrega a nossa história enquanto civilização, porque afinal de contas estamos repetindo essa história agora. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários coisas, se você gostou, se você quer saber de algum outro lugar, se você tem interesse em alguma coisa de história de bruxarias, não só de massacres, não só de coisas pesadas, porque essa aura que a bruxa tem de coisa do mal, coisa macabra, é uma coisa que a gente precisa desmistificar, porque afinal de contas, bruxaria é vida. Bruxaria é a terra, e a terra não tem nada de macabra. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver. Curta, compartilha, manda para os seus amigos, marca seus amigos e segue a gente em todas as redes sociais. Até a próxima!